Olá você, continuando, vamos ler a palavra do Senhor, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46, que dizem: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Graças a Deus. Esse texto é uma parábola que Jesus proferiu para mostrar o seu amor, o amor de Deus pela humanidade, e como os homens, uns recebem Jesus, aceitam o seu ensino, e outros rejeitam. E aqui o Senhor mostra nessa parábola que aqueles que rejeitam, uns rejeitam, mas o Evangelho é para os homens. O Senhor entrega para aqueles que recebem. O texto começa assim: Ouvi ainda outra parábola. Jesus disse: Olha, vocês aí, escutem outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Aqui, Jesus, essa parábola, essa vinha, representa o povo israelita, o povo de Israel, que Deus escolheu e preparou aquele povo, ensinou aquele povo a sua lei, a sua palavra, preparou uma terra para aquele povo, entregou aquela terra para aquele povo desfrutar daquela terra.
e ali adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que a partir daquela terra de Israel fosse divulgado para o mundo todo a palavra do Senhor, a lei do Senhor para todos os homens. Aqui o Senhor compara esta nação a uma vinha. Por isso que ele diz aqui no versículo 33: houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Esse arrendamento aqui que o Senhor fala aos lavradores, o Senhor edificou aquele povo e ensinou a sua palavra, preparou homens para governar aquela nação de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Por isso que ele fala, e arrendou aos lavradores e ausentou-se para longe. Ou seja, Deus entregou para que eles continuassem. No começo Deus falava diretamente com o povo. Aí o Senhor preparou os profetas, preparou os levitas, preparou os sacerdotes. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Aqui nós vemos que chegou o tempo dos frutos, ou seja, agora Deus tinha resgatado aquele povo, tinha livrado aquele povo da perseguição, tinha livrado aquele povo do exílio, tinha livrado aquele povo da doença, tinha livrado aquele povo de todo mal, tinha conduzido aquele povo na terra, e o Senhor lhe preparou um lugar, o seu templo, para os homens e mulheres todos adorarem o Senhor. Por isso que ele fala aqui, chegando o tempo dos frutos, ou seja, agora era a hora daquele povo preparado por Deus, um povo que tinha a lei de Deus, agora sair divulgando a mensagem de Deus, a sua função principal, revelar os mistérios de Deus para todos os homens. Esse é o tempo que o Senhor fala aqui. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Ou seja, aqueles profetas que vieram para trazer a mensagem de Deus, para ensinar, Deus continuava mandando os profetas. Agora o povo, muitos do povo, e até líderes do povo, já estavam na terra, apoderaram-se da terra como nação, olhando para as demais nações. Não, nós vamos crescer poderosamente nessa terra. E o Senhor continuava mandando os profetas. Mas, como os profetas são de Deus, os profetas não mudaram a mensagem. A mesma mensagem que os profetas pregavam no passado, agora continuavam pregando a mensagem, porque era a mensagem do mesmo Deus, e era a mesma mensagem, e eles eram profetas de Deus. Mas aqueles líderes, alguns líderes e alguns também do povo, não estão falando aqui do israelita fiel. Aqueles israelitas fiéis sempre estavam adorando a Deus, louvando a Deus. Mas aqui alguns líderes, e que ficaram incomodados com a mensagem de Deus, que era de santidade, de amor, de não discriminação, de recepção do estrangeiro que morava no meio deles para ensinar a lei, de amparar os órfãos, as viúvas, de adorar a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus no templo do Senhor. Então, quando o Senhor enviava esses servos, esses profetas verdadeiros, aqui os lavradores, ou seja, aqueles que estavam comandando o povo, apoderando-se dos servos, que eram os profetas, feriram um e mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo.
o Senhor continuava mandando profetas para aquela nação. Mas nem sempre eles ouviam os profetas. Chegaram a matar alguns profetas, como Jesus está contando aqui na parábola, comparando. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram-lhe: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então, o próprio Deus mandou agora seu filho Jesus, como o profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres. E aqui, por isso que o Senhor Jesus disse: e por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aconteceu, esse filho aqui representa Jesus, que Deus enviou para salvar, para ensinar aquela nação a salvação, o evangelho do reino de Deus, para implantar o reino de Deus na terra através da nação de Israel. Diz a Bíblia que eles arrastaram para fora da vinha e o mataram, como Jesus foi morto fora de Jerusalém. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus pergunta. Se os lavradores mataram os servos, mataram os servos que foram enviados, mataram outros servos que vieram também, depois mataram o próprio dono, o próprio filho do dono da vinha. Jesus disse: que fará quando, pois, vier o Senhor da vinha, o próprio Senhor, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles responderam, os que estavam ouvindo Jesus contar essa parábola: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Ou seja, o Senhor da vinha dará afrontosa morte aos maus, ou seja, uma morte de castigo, uma morte afrontosa que ele falou, uma morte uma morte que eles mereciam, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes dei os frutos. Ou seja, aqueles lavradores maus, o dono da vinha vem e mata os lavradores maus, dará afrontosa morte a eles, mas a vinha não vai ficar sem lavrador, não. Aqui diz assim: e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes dei os frutos. Lavradores que vão trabalhar na vinha, mas vão pagar para o dono da vinha o justo arrendamento. Ou seja, diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, a pedra que os edificadores rejeitaram, aqueles que estavam à frente da nação de Israel, cuidando que estavam servindo a Deus, mas não perceberam, quando Jesus veio, o Filho de Deus, para para implantar o reino de Deus na terra, através dos israelitas. Mas Jesus Cristo foi rejeitado por eles. Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra fundamental da obra. Ou seja, lembra que quando ele falou para os discípulos sobre esta pedra, sobre ele mesmo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou esta expressão. Ou seja, agora estamos aqui diante de novos lavradores. Ou seja, agora o povo, os israelitas, rejeitaram a Jesus.
Mas na implantação do reino de Deus, porque quando Deus faz uma coisa, ninguém pede Deus fazer, né? Por isso que ele disse, aqueles lavradores maus receberam afrontosa morte, e a vinha foi dada a outros lavradores, né? Ou seja, versículo 43, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ou seja, que nação é essa? É a igreja do Senhor. Por isso que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, está escrito sobre Jesus. João escreve, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? Aos que creem no seu nome. Esse aos que creem no seu nome, de João, é esses aqui, olha, outra nação. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, né? E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Ou seja, quem não crê em Jesus, vai perder a chance de ter a salvação da sua alma. É importante que isso fique registrado. Jesus, ele é a pedra fundamental, ele é o profeta maior, o profeta dos profetas, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele traz o reino de Deus para a terra. Aqui ele disse, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Você, saiba, você tem a chance de crer em Jesus, e ser salvo, e receber a salvação. Jesus está vivo, falando com você. Versículo 45, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava com eles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Eles entenderam que a palavra era para eles, para que eles recebessem o reino de Deus, mas ao invés de cair em si, de raciocinar, de se perguntar, realmente, o Mestre Jesus é o Mestre dos mestres, ele fala a verdade, ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele traz revelações do céu, o povo está seguindo ele, então nós vamos refletir, nós podemos estar errados, então vamos seguir o Mestre, nós queremos nos arrepender. Pelo contrário, diz a Bíblia que eles pretendendo prendê-lo, eles queriam prendê-lo, já estavam procurando prender, eles estavam incomodados, porque Jesus estava pregando a verdade, e eles não tinham condições, não tinham argumentos para combater a verdade que Jesus pregava. Queriam prendê-lo. Então fica esta mensagem para você. Hoje você tem a oportunidade de ouvir, receber o reino de Deus pelo ensino de Jesus e ser feliz para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já está servindo ao Senhor, parabéns, continue. Se você não está servindo ao Senhor, esta é uma chance de você receber Jesus agora, ao ouvir esse vídeo. Porque aqui o Senhor Jesus está falando que Ele é a pedra angular, a pedra principal. Ele é aquela pedra principal da construção da sua vida. É aquela pessoa que não pode ficar fora da sua vida. É aquela pessoa que vai te dar alegria, que vai te dar força para tu vencer todas as lutas desta vida e por fim receber a vida eterna. Neste momento eu vou orar por você. Meu Senhor, eu te agradeço neste momento por esta mensagem, Senhor, maravilhosa, que estamos aqui aprendendo, estamos aqui pregando a Tua palavra, ensinando e aprendendo. Eu te agradeço por esta oportunidade que Tu está me dando e para esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Eu te peço, Senhor,
uma bênção, Senhor, para a vida dela, que ela cada dia mais seja parecida e que esta mensagem, Senhor Deus, traga vida, saúde para a vida dela, libertação, alegria e paz. Meu Senhor, o teu sangue foi derramado na cruz para salvar todos os homens. E, Senhor, que esta pessoa que está ouvindo, Senhor, creia nesta mensagem para a sua felicidade e para a honra e glória do teu nome, Senhor, porque toda honra e toda glória é dada para ti no céu e na terra. Amém. Depois continuaremos.